Queridas da parte do nosso Deus, graça e paz, que bom que podemos estar aqui. E estamos aqui em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu sempre, quando vou ministrar a palavra de Deus, eu peço para que Deus, um pouco antes, fale alguma coisa comigo bem no particular. E vocês não acreditam o que Ele falou comigo. Em João 10:10. Porque o nosso inimigo, o adversário, vem para matar, roubar e destruir. Gente, isso não é uma palavra de saudação, né? São palavras de Jesus. Talvez, como exortação de pensarmos que o inimigo não quer que você recomece, quer frustrar. Mas a minha alegria é de que não tem ponto ali. A frase continua, a argumentação de Jesus é conclusiva. E ele diz: eu, porém, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Oh, glórias! Glórias! Enquanto o louvor estava acontecendo, Deus me deu mais uma palavra, que está em Jó 42. E eu vou ler, porque é precioso demais omitir qualquer argumentação da confissão de Jó. Se tem alguma referência no Antigo Testamento de recomeço, de dor, de sofrimento, de perdas, de tudo também que a gente vai ver um pouco de Ruth nessa manhã, nós encontramos em Jó 42, a partir do 1, que diz: então respondeu Jó ao Senhor. Esse Senhor está na sua Bíblia em letra maiúscula? Sim ou não? Quando você encontra nas Sagradas Escrituras, Senhor, escrito com letra maiúscula, é o Senhor Criador dos céus e da terra, de todo ser que respira, como nós ouvimos também aqui hoje de manhã na ministração. Então, esse Jó responde ao Senhor da vida: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Dos planos de Deus, os nossos, os meus, até as boas intenções de recomeçar, podem parar no inferno, mas os planos de Deus se cumprirão. Isso é palavra do Senhor. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E agora é o versículo que eu mais gosto de Jó. E ele justifica: porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não era cego. Jó tinha entendimento, ele tinha discernimento desde o capítulo 1. Chegou no 42:5, na sua confissão final, ele diz: agora os meus olhos te veem. Oh, glória! Os olhos do Senhor estão aqui e querem abrir também os seus olhos da mente e do coração pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que o que entender com e sobre o tempo de recomeçar. E talvez nós tenhamos aqui entre nós N histórias de recomeços. E recomeçar sempre de novo é imprescindível. Então, assim como estamos, baixemos nossas cabeças.
Pai do céu, obrigado que Tu estás aqui. Tu tens o controle deste lugar, destas pessoas que estão aqui, em Tuas poderosas mãos. Em nome de Cristo, nós Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos. E, Senhor Deus, clamamos por intervenção do Teu Santo Espírito, que é aquele que esclarece para nós, que faz com que possamos entender o Teu falar. Então, Deus, Te agradecemos que Tu queres continuar a falar. Assim, no nome precioso de Cristo, oramos, agradecidas. Amém. Então, vamos ao livro de Ruth. Maria Clara, quantos anos faz que eu preguei sobre Ruth num retiro da mulher? 10 anos. Ela vai dar um testemunho na noite de louvor e testemunho sobre o que aconteceu nesse evento. Eu confesso que eu procurei essa minha palestra. Mas, eu não achei. E depois eu falei, Deus, Teu modo de falar se renova a cada dia, então vamos lá, né? Vamos lá, então. Quero começar a dizer que em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2, Ruth 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malão e Quilion. Efrates de Belém da Judá vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Olha só. Nos dias em que julgavam os juízes, o que eles julgavam? Está lá, vocês só anotam, porque é impossível ler todo o contexto e vocês vão ter que fazer isso se vocês quiserem aprender mais e aprofundar conhecimento nas Sagradas Escrituras. Números 22, capítulo 22 todo, nos conta das diferenças que havia entre Israel e Moabe. Eles eram inimigos. Como aconteceu? Como consequência das dificuldades que Moabe criou a Israel durante a sua peregrinação rumo ao Sinai para a terra prometida. Haviam tensões ali entre povos. E enquanto esses juízes julgam essas questões, uma família do povo de Deus israelita vai a Moabe morar lá. Puxa, que legal, né? Num povo inimigo, né? Você conhece algum vizinho aqui assim que a gente tem algumas tensões culturais, históricas, né? A gente nem conhece, né? Mas a gente sabe da história. Então, é notável a gente saber e perceber, lendo e estudando a Bíblia, como Ruth desempenha um papel importante no registro das Sagradas Escrituras. E por isso ela é tão citada. Nós só temos 2 livros na Bíblia com o nome de mulher. Uma é Ruth. Qual é a outra? Esther. Mulheres marcantes. Então, embora seja praticamente impossível situar o livro de Ruth dentro da narrativa do livro de Juízes, devido às prováveis lacunas da genealogia de Ruth, no capítulo 4, você pode anotar e ler isso, porque eu não vou ler, os versículos 18 ao 22, tá? É bem possível que as lembranças das antigas e recentes hostilidades históricas não estivessem resolvidas.
Então, nós vamos deixar no livro de Juízes, Ruth de lado. Especialmente considerando-se a proibição permanente de que não houvesse relacionamento com esses moabitas. Olha só, nenhum amonita, isso está em Deuteronômio 23, versículo 3, se quiserem anotar para depois conferir. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, diz na minha tradução. Eu acho fantástico que Deus é Senhor de todos os tempos. E Ele tem sobre todas as situações a última palavra, né? Depois nós vamos agora, então, ver que, em vista disso, a inclusão da história de Ruth, a moabita, nas páginas das Escrituras, dificilmente terá outra explicação senão a providência de Deus, que evidencia a sua graça e a habilidade de operar na vida de qualquer pessoa, que por meio dessa graça, não importa quais sejam os seus antecedentes. Sabe, muitas vezes você pode pensar, mas eu o que sou? Você é um ser exclusivo, criado, nomeado, escolhido por Deus. E Deus, como teve com Ruth, tem providências para a sua vida e a sua história. A primeira menção do nome dessa moabita encontra-se em seu casamento com um dos filhos de Elimeleque. Isso eu não vou entrar no mérito, todos nós já sabemos, né? O nome Ruth significa amizade, e a gente vai ver que ela era uma pessoa de fácil relacionamento. Ela se apegou com facilidade a uma sogra, né? Isso já mostra que o ser humano é excelente, né? Então, continuando, nós sabemos então que 3 mulheres viúvas. E o nosso subtema é: quando do fim surge o recomeço. E aí, Lu e equipe, eu fiquei pensando, né? Quando e como nós podemos identificar o fim? Nós ouvimos o testemunho da morte recente do Werner, né? Pela Mariane. Temos pessoas aqui de luto, de um modo mais recente ainda. Quando é o fim para o recomeço? Como identificar o fim? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e isso me ocupou um tempo. E eu cheguei a entender, na dinâmica como um todo dos outros subtemas, de que quando você chega ao seu limite, quando você chega ao ponto em que você diz, acabou. Acabou toda a minha motivação, acabou minha relação conjugal, acabou minha relação com os meus filhos, acabou, você pode dizer aí várias situações que você já viveu ou está vivendo. Então, quando nós percebemos este momento, se nos apresenta um novo tempo, e é nesse novo tempo que nós queremos nos deter, ainda que a gente vai mencionar algumas questões sobre morte, né? Essa questão de saber também que Ruth quer voltar para sua terra, ela sabe que lá as situações melhoraram, tem pão, né? Oi? Sim. Sim. E aí, o que acontece? As noras não querem deixar a sogra.
E aí você precisa também concordar comigo que Noemi também era uma pessoa excelente. Porque uma nora se apegar com a sogra, você pode dizer, puxa, né? Mas duas, as únicas, né? A sogra tinha o seu mérito como a sua e a minha já foi para a glória. Mas tinha um bom relacionamento, excelente. Luto, sofrimentos, em muitos aspectos, revelam essas três mulheres. Sobre o luto, Deuteronômio 34 nos diz que os filhos de Israel pranteavam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Porque eu quero que você anote essas referências para quem está de luto ou para quem vai passar, todos nós, mais cedo ou mais tarde. Vamos passar, ou estamos passando. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que estão em Sião luto, em vez de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a glória de Deus. Então, tenho outros, Oséias 4:3, Jeremias 8:21. Porque eu quis também fazer um tópico aqui sobre luto. Tem pessoas que vivem o luto como se estivessem enterrando o seu querido ou a sua querida de novo. O luto também tem um tempo. Quando Noemi decide sair daquele lugar e voltar para sua terra, ela toma uma decisão e uma atitude diante da dor, das adversidades. E ela sai daquele meio. E muitas vezes nós também temos que sair do meio das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dizer, deu para ti. Porque a gente pode ficar acalentando, né? A gente pode estar nos consolando, né? Ou nos vitimizando. Eu posso também usar o meu luto como uma bengala. Não desejo isso para ninguém. Para ninguém. Eu vi uma situação de luto de uma mãe que quase foi enterrada junto com o seu filho adolescente, que era surfista, pegou uma onda num banco de areia e ali ele foi. Jovem, de uma voz única que cantava na igreja presbiteriana, era um dos meus filhos espirituais. Foi duro demais para todos nós, mas aquela mulher foi terrivelmente abalada na sua base. Mas tem a hora do choro, mas tem um novo amanhecer. Nós cantamos, a noite pode, o choro pode durar uma noite, mas tem que ter no luto um tempo também, para que a gente possa sair. E Noemi conseguiu isso, e as duas noras também, porque elas também estavam de luto. E aí, se você pensa na questão o que é uma mulher viúva, quantas nós temos aqui? Levanta a mão. Olha só quanta mulher. É ruim, né? É ruim. É difícil, né? É difícil. Isabel. Muito recente. Nós também temos em Timbó. Gente recente. Mas Lúcia mesmo que passa 1 ano, 2. Helene. Pensar que para uma viúva, hoje, nem se compara com o passado, historicamente falando, do quanto era difícil para uma viúva sobreviver. Era muito difícil. E a gente precisa pensar o que as viúvas daquela época passavam de
necessidades. Então, Deus, através de Moisés, criou uma lei que protegia viúvas, órfãos e estrangeiros. Isso você pode ler como lei lá em Gênesis 38, 11 e seguintes. Tá? Eu não vou entrar no mérito por causa do meu tempo. Êxodo 22, 22. Tá? A nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Mas aí também tem a viúva de Serepta, que é a minha preferida. Que exemplo de vida que é essa mulher. Ela só tinha um bocado. E ela deu esse bocado. E nunca mais faltou azeite na botija dela. Provai e vede que Deus tem propósitos. Deus tem planos. É Ele que é o que cuida e nos mantém. E também as mulheres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, eles também podiam colher das coisas que ficavam para trás. Eu confesso para vocês que eu gosto muito dessa lei, tá? Eu não sei se hoje está validado, mas se eu vejo um pé de fruta que está pendendo para fora, assim, da calçada, e que tem fruta, eu penso, isso não é roubar, né? E eu vou lá colher. Outro dia eu fui visitar uma viúva mais recente que a gente tem em Timbó. A Arlete Furt, vocês devem conhecer, né? E nós duas estávamos caminhando assim, bem gostoso, na avenida em que ela mora, e cheio de pé de araçá. Eu falei, cara, faz anos que eu não como. Tu moras aqui. Quando isso começar a ficar amarelo, tu me avisa? Aí ela, isso é da prefeitura. Eu falei, não, mas está na rua. A gente pode comer. Eu gosto. Eu acho essa lei muito boa, né? Ela deve estar validada, né? Ela deve estar validada. Então, Noemi sai desse processo. Eu ainda gostaria que você anotasse aí um exemplo de Jesus, que Jesus usa da viúva em Lucas 4, 25 e 26. Até aí. E aí, nós temos agora a saída de Noemi de Moabe. E aí, aquela coisa toda de choro, né? De despedida. Todos nós sabemos como isso é triste, horrível. Ainda mais quando vai para longe, né? E aí, Noemi conversa com essas noras e fala, não, vocês precisam ficar. Vocês têm a realidade de vocês. E elas insistem. Órfã dá consentimento à orientação da sogra. Ruth, porém, diz, não, eu vou contigo. E aí, chorando em alta voz, Orfa se despede e Ruth não só se compromete a ir com Noemi, como diz uma coisa que é fundamental para nós. Quem me ajuda? O teu Deus será o meu Deus. Gostei da fala corporal aqui, né? O teu Deus será o meu Deus. E para onde você for, eu irei. Ou seja, isto é, de fato, decisão. Nós temos aqui um ciclo que se interrompe, se encerra. E eu estou olhando a Selma agora, que está a primeira vez no retiro, e que saiu lá das Bahias da vida, e amou conhecer Timbó, e hoje ela mora em Timbó. E ela também decidiu deixar tudo para trás. Carreira profissional, família, e está em Timbó. E assim fez Noemi, assim fez Ruth.
Interrompe-se aqui um ciclo. Isabel, tu tens que chorar o luto. Tu tens que sofrer esse luto. E tu não estás sozinha. O Senhor há de te consolar, e todas as viúvas que aqui estão. E não só as que perderam o seu marido, mas também que perderam filhos, que perderam sogra, que perderam sogro, que perderam pai, que perderam mãe. Né? Como alguém disse para mim, eu estou tão feliz que eu posso estar com a minha filha. Aí a filha, eu estou tão feliz que eu posso estar com a minha mãe. Eu falei, olha só, que conjugação perfeita. Né? Porque muitas não têm mais a mãe, muitas não têm mais a filha. Então, agora interrompe-se esse ciclo e é tempo de recomeçar. Voltar. Para Noemi era recomeço. Isso nem sempre a gente curte. Ter que voltar. E voltar do jeito que tão diferente do que saiu. Mas ela volta para casa e leva consigo um ser maravilhoso com quem Deus faz história. Deus supre. Deus supre. Deus vai adiante. E aqui eu lembrei de um exemplo de duas mulheres. As duas eram do Paraná, de cidades diferentes, e ambas, em momentos diferentes, sem se conhecerem, fugiram de casa, com um filho pequeno debaixo do braço, porque estavam sendo ameaçadas de morte pelo seu marido. E eu conheço mais histórias dessas, tristes. Mas essas duas eu quero citar o exemplo. Uma se estabeleceu em Balneário. Isso lá para os idos 80, 90. Eu pude acompanhar essa mãe e esse filho depois na Melk, quando ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A outra é em Navegantes, que eu conheci no ministério na Igreja Presbiteriana em Itajaí. Ambas reviravam lixo nos anos 80, 90. Isso acontecia no nosso estado para se sustentar. Pois é. E se sustentaram. E Deus abençoou. Por quê? Porque Deus estava vendo. E a outra lá em Navegantes, não tinha tanto lixo quanto em Balneário, né? As pessoas não jogavam tanta comida fora. Eles iam, antes de amanhecer o dia, pegar uma rede que pescadores armavam e pegavam o peixe. Por muito tempo viviam só de peixe. E assim, nós não sabemos quantas foram as necessidades de Noemi, de Ruth, de Orfa e de tantas outras viúvas. Mas eles voltaram. Elas voltaram. E Deus estava adiante. E aí, eu cito aqui, o passado nos ajuda no recomeço. A gente viu, voltar para o passado nem sempre é bom. Mas é importante a gente olhar para o nosso passado. Porque se nós não aprendemos com ele, nós vamos ter que passar por muito mais coisas. E é muito importante a gente perceber o curso do recomeçar, do tempo de recomeçar. Então, o passado, ele é importante. Lamentações de Jeremias 3, 22 e seguintes diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E esse olhar presencial de Deus misericordioso para com a Noemi, Ruth e Orfa, com certeza também, é que deu forças e não tem fim. E ele continua dizendo: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Sabe, nós podemos ser falhos e somos na nossa fidelidade ao Senhor, na fidelidade com relação às outras pessoas. Mas Deus Ele é fiel. Deus é fiel. E aí eu pensei em alguns verbos, né, que começam com re, porque isso também mexeu comigo, né? Re. Aí eu penso, ré, você volta para trás, né? Aí, recomeçar, pensei em renovar, reconstruir, rever. E aí você pode acrescentar outros, espero que sim. Formam um processo de novas oportunidades. E podemos dizer um novo tempo. Depois da pandemia, nós sabemos e entendemos bem o que o novo significa. E também um broto novo. E vocês sabem que um broto novo, ele precisa ser cuidado. E a sua vida, também a sua vida emocional e espiritual e física é muito mais frágil do que você pensa. Você tem muito menos poder sobre você do que você gostaria. Esse poder Deus tem, que Ele diz, pela sua palavra, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, cuidado com a fragilidade. Cuidado. Aquele que pensa estar de pé. Aquele que pensa estar, cuidado. Vigie e ore, diz Jesus. Bom, Ruth 2, 1-7, Noemi tinha, então, chegado na sua terra e ela até foi reconhecida. Mas o destaque aqui não é a Noemi. O destaque aqui é a Ruth. A Ruth vai atrás para conseguir comida para ela e para a sogra. Essa história todas nós conhecemos. Tem alguém que não conhece a história de Ruth? Meu Deus, glória a Deus. Olha, vocês podem ler o livro de Ruth numa sentada só. Vale a pena. Eu não vou entrar no mérito, eu só quero conversar com vocês sobre pontos relevantes. Como e o que vocês vão fazer a partir desse exemplo de Ruth, de Noemi, dessa história dentro desse contexto. Da providência de Deus que salta os olhos. Que Ele usa Noemi, que é uma estrategista, pensa comigo, né? As recomendações que ela dá para Ruth. E como que Ruth chama a atenção de um homem interessante. Por que Boaz era um homem interessante? Quem me ajuda? Oh, meu pai. Hã? Ele era remidor, era alguém que tinha parentesco com a Noemi, mas a Noemi tinha outro parente que tinha prioridade, né? Mas ele era um homem afortunado. Para uma viúva pobre, para duas viúvas pobres, isso era muito importante. Só que quando Ruth sai para ir atrás da colheita da cevada, que era a época da colheita da cevada, ela só como estrangeira e como viúva podia colher, ajuntar o que os ceifeiros deixassem para trás, tá? E ela vai. Mas por que ela vai exatamente na área que é do remidor, da pessoa que é parente de Noemi? Ela não sabia, nem Noemi. Ela foi. Isso é coincidência? Não, não é. Providência divina. Sabe aonde você não chegou, Deus já está. Eu soube hoje no nosso grupo de oração que a irmã da Úrsula, de Joinville, vai fazer hoje um exame criterioso com um especialista
angiologista, ela está com trombose. É um quadro grave. Né? E eu penso assim, Deus, tu já está lá, antes de ela vir fazer a consulta. E tu tens o poder de remover isso, né? Nós cremos assim, cremos na providência de Deus. E foi o que também aconteceu com Ruth. E é interessante que Boaz está exatamente lá. E essa mulher, que devia ter lá para uns 28, 30, 32 no máximo. Né? Não mais. Boaz já era meio mais experiente. Já tinha o zóio bom, né, bem? E aí, ele pede, quem é essa? Por incrível que pareça, Ruth já era conhecida na cidade. Cidade pequena, né, bem? Paola, tu chega lá em Timbó, logo todo mundo sabe quem é Paola, né? Ainda mais pastora, né? Da luterana, isso tem referência, né? Então, e aí ele sabe essa história, vocês conhecem, mas só para a gente fazer um link, né? E aí, Ruth pede para colher, ou respigar, ou rebuscar no campo para obter alimento. Sim, e ela consegue com sucesso, com a bênção do proprietário, que dá a ela uma prioridade. Diz em Ruth 2:9 que Boaz proporcionou a Ruth não só a provisão, como também a proteção. Queridas viúvas, eu não quero dizer para vocês casar de novo, tá? Mesmo porque vocês têm o salário que é do falecido, né? Graças a Deus, né? Hoje tem isso. Mas a solidão também é uma coisa difícil. E estar aberto para aquela providência, né? Provisão e proteção. Né? Não estou sugerindo nada, mas eu quero dizer que a gente não pode estar fechado. Né? Então, estarás atenta ao campo, que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos, eu dei ordem aos servos que não te toquem. Ou seja, naquela época, mulheres viúvas e estrangeiras eram abusadas. Tá? E aí, Boaz já monta uma proteção em volta daquela mulher. Vocês acham que isso era só porque ele já estava de olho? Não, isso é providência de Deus. Isso é extraordinário, isso não está no ordinário. Então, em Ruth 2, 14 a 18, diz: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ou seja, não era para todo mundo esse cuidado. Vai, pega as tuas espigas e segue teu caminho. Se precisar mais, até pode voltar. Não, Boaz tem aqui uma atitude diferente. E poderíamos dizer que esse cuidado de Boaz era expressão exata do cuidado de Deus na vida de Ruth. Tu podes dizer isso para mim, sim ou não? Sim, 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 experimentem as viúvas e as não viúvas. Esse é o agir de Deus, esse é o cuidado de Deus direto. Ele vai usar seres humanos para te abençoar e cuidar. E aí me veio uma palavra de Jeremias, que eu também gosto muito. Jeremias 29, 11 seguintes. Deus diz através do profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês desejam. Durante o louvor também me veio essa palavra do Salmo 38, 9. Diante de ti, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Sabe, queridas, tem vezes que nós controlamos bem a nossa ansiedade. E tem vezes que ela nos controla. É ou não é verdade?
E aí tu diz, mas meu Deus. Quando eu passei tão mal de sexta para sábado, eu dizia, Deus, eu estou como Agar no deserto. Mas eu quero ter a experiência de Agar, de dizer, tu és Deus que vê, tu és Deus que me vê. Sabe, amadas, independente da circunstância em que você vive ou que você vai viver, tem situações na tua vida, como aconteceu e está de novo num processo difícil na minha vida, em que eu sinto o diabo me esbofetear. Você acredita nisso? Por quê? Porque Deus quer continuar fazendo história e cumprir a sua vontade e a sua providência na vida de cada um de nós. E à medida que vamos caminhando, vemos o Senhor se abrindo para nós. Então, se está bom, louve ao Senhor. Agradeça esse momento. Mas saiba que ele vai passar. Eu sempre dizia para as minhas filhas, com frequência, está ruim? É, mãe, está difícil. Está ruim? É, mãe, está difícil. Cuidado que pode piorar. Elas ficavam indignadas comigo. Mas, gente, é o fato ou não é? Então, viva intensamente esse momento que você está aqui ontem à noite. Eu penso que todas vocês concordaram comigo que esse louvor foi do céu para a terra. A unção que estava sobre esse grupo vocal, com instrumentos, era algo extraordinário. E eu me acabei de chorar, de dizer, Deus, obrigado que eu posso estar aqui. Obrigado que Deus te deu o poder de decidir de estar aqui. Meio tonga, né? Meio rouca como eu estou, né? Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor. Porque Ele tem propósitos. E não há nada que esteja fechado, que Deus não possa abrir. Não há nada. Agora fique atenta. A advertência de Jesus Cristo no Getsemane. Quando Ele está no fim. Nesse fim para o recomeço. Ele dá uma orientação aos seus 3 discípulos dorminhocos. Que cansaram de orar, que cansaram, né? Humanos como você e eu. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Queridas, desde a minha conversão, na minha pré-adolescência, as palavras de Jesus foram marca e são até hoje. Vigiai e orai é uma delas que me acompanha. Para não cairdes em tentação, ou seja, a tentação está a nos envolver. Mas a gente pode dizer, eu não vou, em nome de Jesus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E aí ele justifica, por quê? O Espírito Santo que habita em ti está pronto. Mas, ai Senhor, né? É fraca. E aí na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele pode nos livrar e tem nos livrado. Sim ou não? Sim, glórias a Deus por isso. Por isso podemos louvar, servir, adorar, sair de casa e deixar tudo como está, sem olhar para trás. Como vimos hoje de manhã, Deus permanece, é o único com a sua palavra. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela é de eternidade a eternidade. Então se apegue à palavra, à vontade de Deus, à providência de Deus, como fez com Noemi, como fez com Ruth. E como Deus caminha com Ruth, usa Noemi, usa Boaz. E eles fazem tudo conforme a lei
Boaz vai e conversa com o remidor, que poderia ser de Ruth, acerta com ele tudo legalmente, ele casa com Ruth, dá a Ruth toda o sustento, segurança, proteção, e dá a ela, por meio de Deus, um filho. Um filho que se torna pai. E através desse filho, Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo, como moabita. Ora, pois agora, amados, Deus é Deus. Se tu e eu temos planos, e nós temos, isso é bom. O homem mais sábio disse que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? De Deus. Você está disposta a ouvir o que Deus tem? Ixi, meu tempo está acabando. Então, mas, como eu ia dizendo, né? A questão é de a gente entender o princípio daquilo que Deus é. Ou não. Ou você deixa Deus fazer. John Stott fala isso. Só tem duas possibilidades. Ou você se entrega 100%, e Deus vai agir e interagir na tua vida. Aí tu pensa, não, mas também a Noemi, a Ruth não tinham nada a perder, qualquer coisa que ganhassem. É verdade, elas chegaram ao fim. Elas, de fato, chegaram no fim, não tinha mais nada a perder. Perderam tudo. Mas você não precisa chegar nesse ponto. Você pode chegar antes. Eu espero que todas nós estejamos a caminho do recomeço. Do recomeçar de novo e sempre de novo. E dizer, Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui tão certo como o ar que respiro. Eu sei que Tu vais ter a providência para dentro da minha realidade. Eu não sei como, meu Deus. Porque isso envolve a decisão do ser humano. E John Stott continua dizendo, então, para esses que assumem Jesus Cristo e a vontade de Deus, Deus vai adiante, Deus fica por detrás, Ele nos cerca por todos os lados e sobre nós põe a sua mão. Mas não isenta de dor e sofrimento. Mas a segunda opção é, se você e eu quisermos fazer a nossa vontade, então Deus vai dizer, querida, pode ir. Faz do teu jeito. E Deus nos dá essa aventura, né? Para não dizer de desgraça. A gente até vai muito bem, porque Deus nos deu capacidade. Deus nos deu inteligência. Podemos usar isso de muitas maneiras, mas não é para a honra e glória do Senhor. De que vale? É como palha, que o vento bate e se espalha. É como correr atrás do vento. Olha, isso Salomão disse. Amados do meu coração, eu desejo, e não só eu, como toda a equipe, como também pessoas que estão aqui em nosso meio, que eu conheço bem, que tenham compromisso com o Senhor Jesus. De que a gente possa, de fato, experimentar e conhecer como Jó, quem Deus é. E para concluir, eu quero deixar uma palavra do Senhor Jesus. Eu queria ver se vocês soubessem onde está. É um convite de Jesus, que fala, vinde. Vamos quebrar o regulamento só 10 segundos? Tirar a máscara e dizer esse versículo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Mateus 11, 28, mas você pode ler até o 30, tá? E ele diz, depois no 29, aprendei de mim. Aprender de Jesus. Gente, é o legado do Senhor Jesus para a nossa vida. E assim podemos
sair daqui decididas a recomeçar, de verdade, com o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e terá valido a pena. Amém? Eu gostaria ainda que a gente orasse. Feche seus olhos. Deus, tem tantas coisas mais que poderiam ter sido ditas, mas Deus tem tantas coisas que tu ainda queres continuar a dizer. Então, Deus, afofa a terra para que essa semente possa achar guarida, porque é a tua palavra. E é o destaque para o dia, é a tua palavra. Deus, que tu possa abençoar agora também os grupos de conversação, que a gente possa focar naquilo que tu queres nos falar. Abençoa, Pai. Guarda também as crianças lá fora, que são tantas, que tu possas cuidar de cada um de nós. Assim te somos gratos, em nome de Cristo, nosso Redentor vivo e presente aqui. Amém.